está ficando bem friozinho. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 23. Nós vamos ver, queridos, essa passagem. Eu ia até mandar uma foto, que é aquela foto das 3 cruzes, né? Jesus e os 2 ladrões, né? Um de cada lado de Jesus, ali pendurados, 3 pendurados. E hoje nós vamos relembrar esse momento e vamos ver o que Cristo está nos ensinando com essa palavra. Lucas 23, 33. Olha só o que diz. 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Até aí. Amém? Vamos orar, fecha os olhos. Senhor, fala conosco, Pai. Que maravilhosa a tua presença, doce a tua presença, e que tu possa ser glorificado por nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós já vimos aquela cena, né? Jesus sendo crucificado entre 2 malfeitores. A cruz dos 2 estavam do lado e Jesus era colocado no meio daqueles 2 malfeitores, daqueles 2 condenados. E hoje, assim, de forma sobrenatural, veio essa cena na minha mente, desse momento, que é um momento tão dolorido, tão difícil, né? Um momento que realmente é um momento muito triste, muito cruel, mas aquela cena das 3 cruzes, na verdade, elas têm um grande ensino para nós. Deus queria nos dar um grande ensino quando colocou Jesus no meio de 2 malfeitores. Isso, olha que tremendo, tá aqui, ó. Vocês vão olhar bem para essa ceninha para vocês lembrarem, né? E Jesus foi colocado, né, no meio dos 2. Mas isso tem um significado, queridos. E esse significado é muito importante para nós. Esses 2 malfeitores, eles simbolizam 2 tipos de pessoas, 2 espécies de pessoas que estarão na terra até o final dos dias, até o fim desse mundo. Essas 2 pessoas, este tipo de pessoa, são os 2 tipos de pessoas que estão no mundo. Mas como assim? Primeiro nós vamos ver o ensino que Deus quer nos dar, colocando Jesus no meio. Primeiro ensino: Deus está no meio de nós. Se você se lembrar, a primeira palavra que o Senhor disse para Maria, através do anjo, vê se dá para você voltar um pouquinho na Bíblia, em Mateus 1:23, é que Jesus seria chamado Emanuel. Olha só, essa foi a frase que o anjo falou para Maria a respeito de Jesus. A virgem vai conceber, ela dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Pode voltar para a fotinha. Então, o primeiro ensino, quando Deus permite que Jesus seja colocado entre esses 2 homens, é: Deus está no meio de nós. Deus está no meio da sociedade. Deus está no meio de nós.
Aonde estiver um habitante nessa terra, Deus está no meio dos condenados. Os dois eram condenados. Ah, pastora, mas nós não somos ladrões, nós não somos roubadores. Mas sim, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, todos nós seríamos sim condenados, mas todos nós que seríamos condenados por causa do nosso pecado, porque nós somos pecadores, Deus está no meio de nós através de Jesus. Jesus se aproxima de todo pecador da face da terra. Todo pecador da face da terra, ele tem acesso a Jesus. E Jesus foi colocado ali no meio de dois condenados. E você vai entender tudo isso. Segundo o ensino que Deus tem para nós, Jesus intercede por nós. Olha só o que aconteceu lá em Lucas 23, no versículo 34. Jesus é colocado no meio dos dois. E olha o que Jesus começa a fazer. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? Então Jesus é colocado no meio daqueles dois, pode voltar para a fotinha, e lá no meio dos dois, ele começa o quê? A interceder. Pai, perdoa, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Então Jesus, ele é colocado no meio de nós para interceder por nós. Hoje, Jesus é o intercessor do ser humano. Muitas pessoas buscam muitos mediadores, muitas pessoas buscam muitos advogados, mas a Bíblia fala que o único advogado entre Deus e os homens é Jesus Cristo. A Bíblia fala, vamos ver Romanos 8, 33, 34, que hoje Jesus intercede pelos pecadores. E Jesus estava ali no meio deles e orando: Pai, perdoa, perdoa. E olha o que diz Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então hoje Jesus Cristo está à direita de Deus, o quê? Intercedendo por nós. Ele intercede por você, ele intercede por nós pecadores, ele intercede pela vida de todo aquele que nele crer, de todo aquele que clama por ele, de todo aquele que ele tem uma obra, ele intercede. Ele estava no meio daqueles dois homens e ele intercedia: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Ele estava no meio de todos ali e ele intercedia por todos ao mesmo tempo. Então a Bíblia fala, 1 João 2,5, fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, é outro versículo, né? Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E que você possa entender, ele é o nosso advogado, ele é o nosso Senhor, acho que é 2:1, né? Ele é o nosso advogado, ele é o que advoga, não existe outro advogado. Timóteo fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo justo. Só há um que está no meio dos homens com Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. E aquela cena que nós vimos aí, né? Você vê aqui o versículo que fala que só há um advogado, Jesus Cristo. E ele é o justo que intercede pelo ser humano, que advoga pelo ser humano. E ali, quando Deus coloca Jesus no meio daqueles homens, daqueles dois condenados, Deus estava nos mostrando isso, que há um mediador para todo que está condenado pelo seu pecado, todo que está condenado pelas suas culpas, todo que leva sobre si culpas.
Jesus tem poder de salvar. Terceira coisa que o Senhor quer nos ensinar, que Jesus é aquele que ouve nossa petição. Veja lá Lucas 23, 42. Aquele condenado, ele começou a falar com Jesus, olha só, e acrescentou: Jesus, lembra de mim quando vieres no teu reino. Então o que Deus está querendo nos ensinar? Que ainda que nós estejamos condenados pelos nossos pecados, condenados pelo que nós somos, pelas nossas falhas, pelos nossos defeitos, o Senhor coloca Jesus como algo que nós podemos alcançar. Jesus intercede por nós e Jesus o quê? Ouve a nossa petição. E um dos condenados, ele olha para Jesus e ele o que? Clama para Jesus. Olha, Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier no teu reino. E o que acontece? Essa é a terceira coisa que Deus quer te ensinar. O Senhor ouve a tua petição. E a palavra de Deus diz em Mateus 21, 22, da importância de nós orarmos. Olha o que fala: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então Jesus está no meio de nós. Jesus intercede por nós. Hoje ele está à direita de Deus orando por nós. E tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos em nome de Jesus. Aquele homem condenado começa a orar para Jesus, começa a falar: Jesus, lembre-se de mim, quando o Senhor entrar no teu reino, lembre-se de mim. Quinta coisa, você aprende que Deus nos dá o que nós pedimos. Olha o que aconteceu, Lucas 23, 43. Jesus olhou para ele e disse o quê? Respondeu ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Deus nos ensina o quê? Ele está no meio de nós, ainda que sejamos condenados, ainda que sejamos pessoas, que por causa do nosso pecado merecíamos a morte. Ele intercede por nós, Ele ouve a nossa petição. Nós precisamos orar e Ele nos dá o que nós pedimos. Aquele homem condenado pede a Jesus e Jesus o que? Responde para ele na hora: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E Mateus 7, 8 fala do poder da nossa oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então a oração é algo que tem que fazer parte da nossa vida, porque o Senhor é aquele que quer nos entregar, que quer abrir as portas na nossa vida, que quer fazer milagres diante de nós, em nome de Jesus. E quinto lugar, nós aprendemos que Jesus morreu por nós. Romanos 5:8. E é interessante esse ensino do Senhor só com aquela imagem. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então perceba, aquela imagem, ela está falando tudo isso para nós. O Senhor está no meio de vós. O Senhor intercede por vós. O Senhor ouve a vossa petição. O Senhor dará o que vocês pedem. O Senhor morreu por vós. Morreu no vosso lugar. Todos ali eram condenados. Todos ali, mas agora é a grande diferença. Pode colocar a imagem de novo para nós lembrarmos. Esses dois homens simbolizam cada ser humano dessa terra. Ou nós seremos um condenado que é humilde, que sabe reconhecer o erro, que sabe reconhecer a santidade de Jesus, que sabe clamar por misericórdia e alcança a vida eterna, porque vocês lembram, um condenado, ele olha para Jesus
e ele clama a misericórdia, e ele clama e ele herda a salvação. Ou existe a segunda espécie de pessoa que está condenada, que foi o outro condenado. Ele olhava para Jesus e diz a palavra de Deus que ele o quê? Ele blasfemava de Jesus. Ele olhava para Jesus e ele era alheio a Jesus. Ele olhava para Jesus, mas ele desacreditava do poder de Jesus. E ele blasfemava do poder de Jesus. Então essas são as duas espécies de pessoas que tem na terra. Todos nós poderíamos ser condenados pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, todos nós estaríamos condenados eternamente, mas ou você é o condenado que reconhece em Jesus a tua salvação, reconhece em Jesus a porta de escape, ou o condenado que não acredita no poder de Jesus, como o outro disse: salva-te a ti mesmo. E ele blasfemava de Jesus, e o outro condenado dizia: nós somos merecedores de estarmos aqui, porque nós erramos, nós pecamos, mas ele não, ele é perfeito. Então você tem essa opção por toda a sua vida. Ou você adora Jesus, reconhece a santidade de Jesus, clama por Jesus, recebe a salvação de Jesus, ou você é aquele: Jesus está no meio de vós, Jesus está no meio, Jesus estará presente, sempre acessível a todo que o quiser. Ou você será aquele que há de desprezá-lo, há de pensar, desacreditar do poder de Jesus, como há milhares condenados pecadores. Todos pecaram, a Bíblia fala, mas todo aquele que tiver um coração arrependido, que tiver um coração contrito, que clamar o nome de Jesus, a Bíblia diz que todo que clamar o nome do Senhor será salvo. Todo que clamar o nome de Jesus, ele encontrará no Senhor repouso, ele encontrará no Senhor a misericórdia, ele encontrará no Senhor o perdão e a vida eterna. Por isso que a Bíblia fala: e a vida eterna é essa, que creiais no único e poderoso Deus, verdadeiro Deus, e no seu Filho Jesus Cristo. E eu quero te convidar hoje a se lembrar dessa cena. Quem é você nessa cena? Você é aquele condenado pelos seus pecados, mas que é arrependido, que busca em Jesus a salvação? Ou você é aquele que Jesus está diante de você, ele está até o último dia da vida de cada pessoa. Todos terão acesso a Jesus, mas se você é o outro condenado, que com todos os seus pecados, com todas as suas culpas, fica alheio a Jesus, despreza Jesus na sua vida, na tua caminhada, mesmo que te falem de Jesus, mesmo que você ouça o poder de Jesus, você blasfema dele, você desfaz dele, você desacredita do poder dele. Então sinto muito dizer, como ocorreu na parábola do rico e do mendigo, diz que ele era contrito, cria em Deus e buscava a Deus, embora fosse pobre. Outro era rico e ele desprezava a Deus. E no dia da morte, os demônios vieram buscar aquele que desprezava a Deus. E quanto àquele que amava a Deus, os anjos vieram buscá-lo no dia da sua morte. Foi para o paraíso de Deus, conforme diz a palavra de Deus no livro de Lucas, e o outro foi para aquilo que era o profundo inferno. E lá do inferno ele clamava para que alguém trouxesse uma gota de água para pôr na língua dele, para ver se aliviava de tanta chama, de tanto fogo consumidor no inferno. Mas foi dito a ele: não adianta mais,
Você já teve a sua chance na terra e você não deu ouvido. E ele dizia, manda alguém então, manda alguém lá falar para o meu marido, para o meu filho, para a minha filha, para a minha família. Manda alguém lá falar que o inferno realmente existe, para que eles não venham para cá. Disse aquele homem rico, mas foi dito, agora é tarde demais. Se eles não ouvirem os profetas, se eles não ouvirem os pregadores, menos ainda eles acreditarão em morto que veio contar para eles alguma coisa. E eu quero dizer para você, as duas espécies de ser humano são essas, os que se curvam, os que buscam e os que serão salvos naquele último dia, como aquele condenado, quebrantado foi salvo, ou aqueles que desprezam Jesus, não acreditam no poder salvador e vão diretamente para o abismo eterno. Que hoje nós possamos refletir sobre isso. Por quê? O Senhor está no meio de nós. O Senhor está. E toda pessoa nessa terra, principalmente no Brasil, queridos, hoje em dia, o Evangelho já chegou ao mundo inteiro, graças a Deus, porque ainda que tenha lugares que até a televisão é proibida, pela internet a pessoa já teve acesso a uma pregação de Jesus, ou muitos saíram da sua terra e foram para lugares onde se prega Jesus. Hoje, a população do mundo praticamente já ouviu falar de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor está no meio de nós. Deus fez questão de colocar o Emanuel. Jesus é Deus conosco, é Deus presente. Jesus vai estar através da pregação, através da televisão que você liga. Você vai ter várias opções. Às vezes você vai ver, são 7 canais pregando Jesus e 2 com coisas terríveis. E as pessoas ficam lá assistindo coisa terrível. Mas lá está 7 canais pregando Jesus. E naquele grande dia vai ser dito e constatado tudo isso. Você passou pelos canais falando do meu nome e você nem quis ouvir. Eu queria falar com você. Eu estava ali através daquela pregação. Então o Senhor está falando, o Senhor está chamando, o Senhor está no meio de nós. O Senhor está no meio de nós. Até quando você procurar na internet algum assunto, você vai procurar o seu assunto e você vai passar, vai aparecer um pregador falando do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor está no meio de nós. Às vezes você vai passar até por temas que você nem se interessa, mas de repente vai aparecer uma pregação, uma palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor está no meio de nós. Deus quer falar, Deus quer fazer. Agora, ou nós somos o condenado de coração fechado, ou nós somos o condenado. Sim, sou pecador, mas eu aceito a sua salvação. Eu quero o teu perdão, eu quero a tua libertação, eu quero a salvação, Jesus. E você vai experimentar a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? O Senhor está no meio de nós. E começa a prestar atenção nisso, nesse detalhe. E é interessante, de noite, até de dia, você vai mudando o canal, aí é Jesus. Oh, glória, eu fico feliz demais. Aí você muda o canal, é Jesus de novo. Aí depois é Jesus de novo. E você vai até o número 36, até o 53, é Jesus, Jesus está lá. É um tranqueira e depois Jesus. É uma tranqueira e depois Jesus, mas Jesus está no meio de nós, e Jesus quer entrar na tua vida. É assim, é essa cena aqui, ó. Deus vai pôr Jesus sempre assim, ó. E quem tiver fé que vai ver, e quem tiver amor a Deus que vai ver, e quem crer vai aproveitar a oportunidade. E como esse homem vai ser salvo? Esse homem, ele foi salvo por causa da fé dele. E Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque aquele que tiver fé, e quando Jesus entrar, você realmente pegar nessa fé, você vai viver milagres sobrenaturais, porque essa é a vontade de Deus para todos nós os que crermos em nome de Jesus. Amém? Não seremos pecadores condenados que desafiam a Deus, pecadores condenados que não usufruem do seu amor,
mas nós seremos aqueles que recebem esse amor, recebem essa compaixão, recebem esse poder, recebem a palavra de fé e serão curados, serão libertos, serão salvos em nome de Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé. Jesus está no meio de nós. E você vai agarrar a tua fé no Senhor. E você vai, como esse homem, abraçar a tua fé no Senhor. Oh, aleluias. E pela tua fé você será salvo. Deus está no meio de nós. O Senhor intercede por nós. O Senhor ouve a tua petição. E o Senhor dá o que você pede. Porque Ele morreu no teu lugar e no meu lugar. Nós não éramos merecedores, mas Ele nos salvou. Oh, então comece a orar mais, comece a crer mais e comece a esperar o melhor de Deus para a tua vida. Feche os seus olhos. Oh, aleluias. Seja como esse homem que teve o coração cheio de fé, tocado pela santidade de Jesus. Ele sabia que ele não era merecedor de nada de bom. Ele dizia, eu mereço ser condenado. Mas o Senhor Jesus não, Ele é santo, Ele é puro. Ele tem acesso ao paraíso, Ele tem acesso à glória de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim e me dê acesso à glória de Deus. Me dê acesso ao teu reino, Senhor. Busque esse coração quebrantado nessa noite e agarre a fé no Senhor Jesus, que vai fazer você realmente pular, saltar muralhas em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos. Sim, meu Pai, se dependesse de nós, todos nós merecíamos ser condenados, porque cada um, Senhor, é falho. Todos nós somos falhos, cada um, meu Pai, tem uma área de fragilidade. Mas, Senhor, não é por causa de nós, é por causa do teu poder, é por causa da tua misericórdia. E nós não queremos ser blasfemadores, nós não queremos ser, meu Pai, como aquele, meu Deus, que desprezou o Senhor. Não queremos ser, meu Pai, como aquele que era alheio ao Senhor, que não acreditava no teu poder. Não, Senhor, o Senhor tem todo o poder foi te dado no céu e na terra, Senhor Jesus, e por isso nós clamamos a tua misericórdia, é por isso que nós clamamos a tua cura, é por isso que nós invocamos o teu santo nome, é por isso que nós invocamos o teu nome, Jesus Cristo. Oh Senhor Jesus Cristo, vem, Senhor, com o teu poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem, Senhor Jesus Cristo, com a tua misericórdia, com a tua cura. Nós clamamos porque nós cremos no teu poder. Nós não confiamos na nossa muita capacidade, mas é no teu poder, na tua santidade, na tua glória. Tu és o nosso intercessor, o nosso único advogado, o nosso mediador, o que está intercedendo por nós diante de Deus. Senhor Jesus, olha para a causa dos teus filhos, libera, meu Pai, a vida dos teus servos, a necessidade dos teus filhos, porque todo aquele que clama, Senhor, tu tens poder, tu disseste, tudo que pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Sim, meu Pai, por isso nós pedimos, porque cremos. Traga, Senhor, o milagre para essa casa, traga o milagre para esse corpo, traga o milagre para essa família, traga a libertação completa, Senhor Jesus. Faça o impossível, meu Deus, na vida do teu povo. Aquele que clama recebe, o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate na porta, a porta se abre, e nós confiamos no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, vem, meu Pai, com o teu milagre, traga saúde hoje, Senhor, traga o poder da restauração do impossível na nossa casa, na nossa família. Nós repreendemos toda enfermidade,
enfermidade em nome de Jesus. Senhor, abre a porta onde não tem porta. Nós te louvamos pela nossa família, Senhor. Nós te glorificamos pela nossa família, Senhor. Oh, nós clamamos a Ti agora. Senhor, visita a Lidiane, meu Pai, naquele hospital e levante-a pelo poder do Teu nome. Tira definitivamente toda a febre, toda a bactéria. Tira, Senhor, definitivamente toda a inflamação. Restaura completamente a vida daquela mulher. Ah, meu Pai, por causa da fé da sua irmã, por causa da fé, meu Pai, no nome de Jesus, por causa, meu Pai, do clamor da tua igreja. Ah, Jesus, nós clamamos, meu Pai, pela pastora Dani. Sim, Senhor, porque essa causa está no nosso coração e nós cremos, por isso clamamos, meu Pai. Oh, em nome de Jesus, faça a obra completa na vida da tua serva. Ah, Senhor, limpa completamente o sangue, o corpo, meu Pai, da tua filha. O meu Pai, limpa, Senhor, em nome de Jesus, de toda, meu Pai, enfermidade, que pela raiz seja eliminado todo o mal da vida da tua filha e que ela seja completamente curada para te servir, meu Pai, em glória, poder pleno. Ah, Senhor, longa vida em nome de Jesus. Clamamos, Senhor, pela Dona Rosa, a cura completa de todo efizema pulmonar. Clamamos porque cremos no teu poder, Senhor Jesus. Clamamos por aqueles que estão de luto, meu Pai. Clamamos pela Dona Dina, pela Amanda. Nós cremos, Senhor, que tu és o consolador. Oh, Senhor, dá-lhes a alegria do milagre na vida, meu Pai, em nome de Jesus, da Lidiane, para que elas glorifiquem o teu nome. Ah, oramos por todo o teu povo, pela causa do teu povo, Senhor Jesus. Aquele homem condenado creu e clamou, e imediatamente o Senhor respondeu, dizendo: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Oh, Senhor, e nós estamos clamando pelo teu povo que crê, pelo teu povo que te busca, em nome de Jesus. Ouça, Senhor, e atende a petição daquele que busca uma porta de emprego, daquele, meu Pai, que precisa que um currículo seja aprovado, daquele, meu Pai, que tem vivido injustiças, meu Pai, na mão de homens. Em nome de Jesus, libera papéis, libera causa, libera direitos, meu Pai, empregatícios, trabalhistas. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus pelas portas abertas, por aqueles que foram roubados em causas pela mão humana. Senhor, tu és o Deus que abre porta e traz uma restituição 10 vezes, 100 vezes maior ao roubo que viveram, pelo poder do teu nome, Senhor. Restitui o teu povo, restitui, Senhor, a causa do teu povo. Liberta, meu Pai, aqueles que têm filhos nos vícios, aqueles que têm familiares, meu Pai, comprometidos espiritualmente. Liberta, Senhor, quebra algemas, quebra sentenças, anula obras do diabo, Senhor. Naquele momento, aquele condenado já estava sentenciado sim ao inferno, mas só porque ele clamou. Imediatamente o diabo teve que tirar a mão da vida dele, e ele não foi carregado para o inferno, ele foi para o paraíso na hora. Então agora, Senhor, tudo aquilo que estava na mão de demônios na vida do teu povo, tudo aquilo que demônios estavam segurando, que demônios estavam esperando para pegar, para fazer acontecer, para continuar prendendo, em nome de Jesus, que eles soltem. Mas que a tua mão poderosa exalte a vida do teu povo com milagre, que a tua mão poderosa entregue a cura completa para o teu povo, que a tua mão poderosa entregue a bênção. O diabo esperava levar aqueles 2 condenados, Senhor, mas ele não sabia que um ia ter fé, que um ia clamar a Jesus. Eu não sei o que está condenado na tua vida, eu não sei o que está sentenciado na tua vida, eu não sei o que está determinado na tua vida,
vida, mas eu sei que agora, se você colocar essa causa na mão de Jesus, é imediatamente, ainda hoje, o Senhor já pega essa causa na mão dele, e tem o poder de te dar um milagre na tua mão. Assim como aquele homem, porque teve fé, experimentou do paraíso no mesmo dia. Oh, que a fé do teu povo faça eles experimentarem milagres sobrenaturais, faça eles experimentarem sinais, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus. Que a fé, o clamor do teu povo, faça, meu Pai, eles verem portas abertas, faça eles viverem curas, faça eles viverem, meu Pai, libertações poderosas. Oh, ainda que haja sentenças no mundo, mas o Senhor é Deus poderoso, dê vitória, Senhor. Toma na mão agora a causa do teu povo, toma na mão agora a petição do teu povo, toma na mão agora esta pessoa, esta causa, este problema, em nome de Jesus, meu Pai, porque na tua mão tem vitória, na tua mão tem milagre, na tua mão tem impossível, na tua mão tem porta de milagre. Entregamos na tua mão, entregamos na tua mão, entregamos na tua mão, porque cremos, Senhor Jesus. Cuida dos filhos dos teus servos, cuida da família dos teus servos, cuida, meu Pai, dos bens matrimoniais, espirituais, patrimoniais, em nome de Jesus, financeiros. Cuida, protege, abençoa, guarda, prospera e liberta, meu Pai poderoso. Te adoramos e te damos glória, em nome de Jesus. Aleluia, glórias ao nosso Deus. Está na mão do Senhor, está na mão do Senhor. Aleluia, tua fé tem muito poder, e essa fé que deve sempre estar viva no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Nós éramos sim condenados, mas a nossa fé tem poder de nos salvar, e nos salvou por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. E eu peço a você que nessa mesma fé, pegue na tua cadeira o seu envelope, e nós vamos consagrar uma oferta ao Senhor. Nós vamos consagrar como um ato de amor ao Senhor. Que em nome de Jesus esse mês venha a fartura na sua casa, e venha a fartura, né, a virada desse novo mês sobre a casa do Senhor. Em nome de Jesus, erga ao alto sua mão. Se você não tem a oferta, consagre ao Senhor, porque o Senhor vai encher tuas mãos e você terá para dar. Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu declaro a tua prosperidade e riqueza, Senhor. Oh, meu Pai, dê aos teus servos, meu Pai, portas de milagres, portas de providência. Em nome de Jesus, estabilidade financeira, Senhor. Uma estabilidade tal, meu Pai, que eles usufruam de tranquilidade financeira, em nome de Jesus. Que não haja temor, que não haja ansiedades, preocupações, que seja certeira, meu Pai, a bênção, o salário. Ah, meu Pai, a porta sobrenatural que tu irás abrir. Eu abençoo os teus filhos e declaro toda sorte de bênçãos sobre a vida dos teus servos, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Podeis assentar. Você que trouxe o dízimo ou oferta, pode trazer ao gasofilácio. Amém? Eu só vou dar 3 avisos, né? Vou repetir sempre. Então, primeiro, nós estamos com a ação Entre Amigos. Essa ação custa R$5 e você estará concorrendo a um kit, amém? Abençoado da Victoria's Secrets, que é um kit que custa R$500 mais ou menos, e você vai estar concorrendo a esse kit. Então, R$5 cada númerozinho, e você pode estar adquirindo a sua ação Entre Amigos, em nome do Senhor, com o Robinho, amém? Na cantina, ou pode procurá-lo diretamente. Segundo lugar, nós estamos com esse adesivo
que diz: minha casa está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Amém? Eu sou Efraim. A minha casa está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Então, se vocês se lembraram no passado, quando houve uma invasão naquilo que era Jericó, e foi dada a ordem: se você amarrar um fiozinho vermelho na porta da sua casa, que era simbolizando o sangue do Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando passar os guerreiros, o guerreiro não vai entrar na sua casa, não vai invadir. Lá no Egito, quando passou o sangue do Cordeiro na porta, quando passou o anjo da morte não podia entrar naquelas casas. Por quê? Por causa da fé do povo em ter aquela atitude simbólica. Então, você que é oficial, você estará procurando a pastora Dani, pegando o seu adesivo, para o que? Você orar na sua casa, orar. Eu consagro minha casa, consagro em nome de Jesus tudo que é meu, todos os que moram na minha casa, os meus familiares que têm meu sangue, tudo que Deus te der para orar, você vai orar. E você vai colar ou na janela ou na porta, né? Ou no carro, você vai decidir onde você vai colar com muita fé e essa declaração: minha casa está debaixo do sangue de Jesus. Você que é membro da igreja, você vai estar dando o seu nome e dando o horário ideal para irem na sua casa, para orarem na sua casa. Amém? Então o oficial vai lá, vai orar, vai abençoar e vai te entregar o seu adesivo. Tá bom? Bem claro, né? Ah, mas eu queria 2, 3 adesivos, como houveram pessoas que nos procuraram. Eu quero um para o carro. Então, mais do que um. O segundo ou o terceiro é R$2 cada. Amém? Então, a igreja estará dando um para cada pessoa, para cada família. Quem quiser a mais, então você pode estar adquirindo a R$2. Amém? Terceiro aviso. Você que tem problemas enraizados na tua família, é raiz mesmo, parece que não sai. É como se fosse uma maldição mesmo, é coisa forte, né? Que você ora e não muda. Então, você que quiser uma campanha de 3 dias de oração na sua casa, 3 dias, você vai procurar a diaconisa Kátia e o diácono Emerson, vão estar indo na sua casa orando, jejuando e ungindo, e vão fazer lá o que tiver que fazer para arrancar o mal da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Existe isso, porque eu já vivi situações assim, que era lá dentro da casa da pessoa mesmo, tanto que eu já contei e repito toda vez. O diabo, quando manifestava, corria com a pessoa para dentro da casa, porque era o refúgio seguro dele dentro da casa. Já pensou isso? Né? Então, existem sim malignidades, né? Brechas, legalidades, né? Dadas, né? Que o diabo ocupa um território ali, se sente seguro, alimentado, protegido naquele ambiente, e ele habita naquele lugar. Vai ser expulso pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Então, peça essa campanha de 3 dias na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Sábado agora, né? Sábado, 19 horas e primeiro 9 da manhã. 9 da manhã vai ter consagração. O que é consagração, queridos? É você vir em jejum, é você se santificar. Você santifica as primeiras horas ali da sua manhã. Para quê? Pelas causas que você tem para vencer. Então, sábado, 9 da manhã, vai ter a consagração dos guerreiros de intercessão, de oração. Então, você que leva a sua casa nas costas, vão estar intercessores de várias igrejas aqui. Por quê? Porque é gente que carrega sozinho, muitas vezes, a casa, a família. Então, eles vão estar em jejum juntos aqui, para orarem juntos, se fortalecerem, para vencer as batalhas da vida. Tá bom? Então, consagração 9 da manhã. Procure a diaconisa Kátia. 18 horas. Aqui vai ter o quê? O culto da gratidão. Todo último sábado do mês tem o culto da gratidão. Então, às vezes você tem vitória e você não agradece. O certo é todo culto último sábado do mês
Senhor, graças te dou. Tivemos pessoas curadas de pneumonia aqui na igreja, enquanto pessoas que não, buscaram oração morreram de pneumonia. Então tem coisa, queridos, que é a mão de Deus na nossa vida e a gente tem que dar graças a Deus. Amém? Tivemos pessoas curadas de dengue, tem cura de tudo quanto é coisa. E culto de gratidão é coração grato. Venha, 18 horas, sexta-feira, em nome de Jesus. Sábado. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. É muito anúncio, né? Então, na parede lá você vai ver o zap. O zap das pessoas, né? Ah, eu quero visita em casa. Tem o número do zap lá. Ah, eu quero a campanha na minha casa. Tem o número do zap lá. Então, já vai facilitar para todos. Amanhã tem oração, né, bispo? Amém? Então, amanhã é oração. Oração mesmo. Oração para clamar, para invocar o nome do Senhor pela tua casa, pelo teu milagre. Amém? Em nome de Jesus. Quinta-feira, culto normal, 20 horas. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Levanta a sua mão. Em nome de Jesus, eu declaro o poder da fé no teu coração. A fé que move montanhas. A fé que te traz milagres. A fé que te leva ao paraíso. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter acesso a grandezas de Deus por causa da tua fé, por causa da tua oração, por causa do teu clamor, porque você vai se movimentar em direção a Jesus. Vá debaixo desta palavra, vá debaixo de fé, de oração e de certeza de resposta. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo, vão com Jesus. Glória a Deus.